O programa Câmara de Ideias da TV Câmara Jacareí apresenta hoje uma palestra sobre fake news, as notícias falsas que circulam por aí, principalmente na internet. O convidado palestrante é o jornalista Adriano Pereira, que vai falar um pouquinho então sobre as fake news num ano especialmente importante para o Brasil por conta das eleições. Vamos então à palestra de Adriano Pereira. Da prisão dele e não a notícia sobre o desvendamento dessa mentira. Ou seja, a gente percebe que a notícia falsa ela acaba ganhando até mais notoriedade, mais espaço na cabeça das pessoas e nos veículos de comunicação do que a própria retratação na sequência. E tirando malucos como Jonathan, que criou essa história para poder viajar para a Venezuela, quem cria notícias falsas na internet e nos veículos de comunicação? Bom, basicamente são militantes empenhados em alguma causa. Pode ser política ou uma causa comercial, por exemplo. Na causa política, o que a gente vê, na maioria das vezes, notícias falsas sobre presidência, sobre casos de corrupção e tal, enfim, determinado candidato com interesses políticos bem claros. E no caso de interesses comerciais, são inclusive sites que são criados para divulgar notícias falsas e sensacionalistas que atraiam acesso e com esse acesso, monetização para o serviço do sujeito. Quer dizer, um Google AdSense, por exemplo, ou algum patrocínio nesse site pode trazer um dinheiro para ele por conta da quantidade de acessos que ele tenha nessa notícia falsa. Um desses casos, por exemplo, é num site chamado Achak. Esse site publicou uma foto do Sérgio Moro abaixando para tentar achar uma tomada para ligar o celular dele. E tinha uma Bíblia em cima da mesa. A manchete era: Sérgio Moro deita sobre a Bíblia para condenar Lula. Entende? É uma notícia completamente falsa, óbvio, porém o número de acessos chegou a render para esse cara, por mês, entre 2 mil e 3 mil dólares em patrocínio. Quer dizer, ele sobrevivia mentindo, né? No Brasil, essas são as figuras mais atacadas por notícias falsas. Em primeiro lugar, o ex-presidente Lula, depois vem o atual presidente, o juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes, Aécio, e a gente chega num caso curiosíssimo que é do Jair Bolsonaro.
O Jair Bolsonaro é talvez nessa lista dos 10 mais atacados em notícias falsas, o único que se beneficia com a notícia falsa. Porque 67% do que se diz de mentira sobre o Jair Bolsonaro é em favor dele. Então ele sai beneficiado da notícia falsa. Quando a gente vê ali o viés, por exemplo, 7% de viés, 4% de viés, são notícias que indiretamente citam essa pessoa ou aquela outra pessoa. No caso do Bolsonaro, é interessante que ele mesmo acaba promovendo e incentivando esse tipo de, vamos dizer, movimento sobre fake news, né? Ao passo que hoje a gente tem uma legislação que pune pouco, acaba punindo numa esfera criminal como injúria, calúnia ou difamação. Em alguns casos, isso acaba sendo muito sério. Por exemplo, Hillary Clinton nos Estados Unidos, um caso de política, assim como Bolsonaro. Dias antes das eleições, ela estava jantando em uma pizzaria e surgiu uma notícia falsa, uma fake news, sobre essa rede de pizzaria, que, segundo a notícia, abrigava nos porões uma rede de pedofilia. Nunca foi provado absolutamente nada, essa notícia saiu do nada, mas incentivou um sujeito a entrar com um fuzil nessa pizzaria para verificar se isso era verdade. Ninguém levou nenhum tiro, graças a Deus, mas atingiu ali a Hillary. Mesmo nenhum tiro, ela nas urnas acabou perdendo a eleição. Este ano de eleição é muito importante que a gente identifique de onde vem, por que vem e como chega em você essa notícia falsa. O TSE, ele está muito preocupado com isso, inclusive chamou diretorias de sites de redes sociais brasileiras, representantes de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tudo isso, para se discutir uma maneira de impedir que essas notícias circulem. Mas a gente sabe que é muito difícil, é quase impossível impedir que isso circule, porque hoje os maiores canais de notícia não produzem notícia nenhuma, não é verdade? A gente se informa pelo Facebook, a gente se informa pelo Instagram, pelo Twitter, e nenhum deles produz notícia. Quem produz alimenta esses sites. Então, eles simplesmente lavam bem as mãos, porque eles não são responsáveis por nenhum conteúdo publicado ali. Quem é o responsável é a própria pessoa que produz aquela notícia. Mas existe uma força-tarefa para que essa legislação mude e que o crime, na esfera de notícia falsa dentro da internet, tenha uma punição um pouco mais acentuada e que puna com maior rigor quem divulga notícia falsa. Mesmo lavando as mãos, Facebook, YouTube, Twitter e todas as redes sociais tendem a ajudar o TSE nesse ano para que essas notícias não circulem com tanta facilidade. Para isso, são criados pequenos programas chamados de robôs que vasculham a rede e determinados termos vão sendo agrupados até que se determine se aquela notícia tem uma veracidade ou não. E como a gente pode identificar essa notícia? Como a gente pode se proteger dessa notícia falsa? Bom, primeiro é a gente checar a fonte, né, gente? Todas as notícias que são veiculadas saem de algum lugar. Então, vamos buscar os lugares que a gente está mais acostumado e que tenham a maior credibilidade. Não que todos sejam isentos, isso é impossível, mas a gente tenta acreditar nos que têm mais tradição. Então, se você acaba encontrando uma notícia que tem uma fonte, sabe-se lá de onde, de um site, ou, enfim, obscuro, tente buscar em outros veículos mais tradicionais para ver se essa notícia também foi dada lá. Porque se é uma notícia relevante, de grande importância, a tendência é que os grandes veículos, mesmo que não sejam eles que tenham descoberto essa notícia, acabem também replicando. Mas também é um risco, porque a gente viu logo no início que a notícia do Jonathan circulou por todos os veículos, isto é, a Veja, a Folha de São Paulo, o Estadão, todo mundo soltou essa notícia como se fosse um brasileiro preso.
Por isso que essa não é a única forma de se garantir que uma notícia seja verídica. A gente deve procurar outras maneiras. Por exemplo, a data da publicação. É muito natural, por exemplo, aliás, é muito comum a gente receber uma notícia por WhatsApp ou no Facebook e tal, e quando você vai ver, aquilo tem 2, 3 anos e só estão resgatando aquilo para que a discussão volte a ficar quente e você, enfim, acredite naquela mentira que está sendo contada. Então, verifiquem datas de publicação dessa notícia que vocês estão checando. É importante que seja recente, é importante que vocês verifiquem a época que isso foi publicado, as razões pelas quais foram publicadas, né? A gente tem que observar o link da notícia. Normalmente, sites que gostam de mentir acabam usando nomes parecidos com nomes tradicionais. Por exemplo, em vez de, sei lá, veja.com, coloca veja.net, por exemplo. Em vez de folhadesaopaulo.com, folha.org ou qualquer coisa desse tipo. É lógico que org não dá para usar porque precisa de uma instituição, mas enfim, com terminologias diferentes. O endereço do site é muito importante para você verificar se essa fonte é confiável ou não. Porque montar site, a gente sabe que qualquer um pode montar hoje na própria casa a custo zero. E você inventa um endereço que você bem entender. Porém, para ter endereços como .com.br, .com, você precisa pagar registros, você precisa ter um CNPJ ou até, no caso de pessoa física, dar o seu CPF para isso e tal. Enfim, você precisa documentar a criação desse site. E em casos de sites gratuitos, o máximo que você precisa é um e-mail. Então, procurem fontes que tenham links de site mais corretos, .com, .com.br, ou algo que tenha a ver com a notícia que você está procurando, como extensões tipo TV ou extensões como música, enfim, arte, algo assim. O conteúdo das páginas. Todo site de notícia ou site, enfim, do que seja e que seja profissional e que busque uma veracidade, ele acaba sendo melhor desenhado, ele tem um aspecto visual melhor, ele é mais organizado, ele não te traz aliás, ele é pensado para isso, para agradar visualmente também, assim como revistas e jornais. Isso é uma característica do jornalismo que foi passada para a internet. Então, você busca uma estética melhor do que sites que são gratuitos, que oferecem, por exemplo, modelos prontos. Esse desenho, apesar de parecer só uma coisa estética, quem estuda jornalismo, quem trabalha com comunicação, entende e aplica isso. São técnicas que você usa para que a leitura fique mais tranquila e objetiva. E os sites que não estão preocupados com isso, estão mais preocupados com o conteúdo mentiroso que está disseminando, não tem muita essa preocupação. Então é interessante ver também, analisar o visual do veículo de comunicação que você está consumindo para poder dar credibilidade ou não. Referências nas reportagens. Por exemplo, é muito comum a gente ler essa notícia, por exemplo, do Jonathan no começo, e aí quando cita o governo da Venezuela ou cita alguma outra fonte que está sendo ligada à reportagem, ter referência e ligação ou links para este outro lugar. Vamos dizer que a Câmara Municipal de Jacareí seja citada numa reportagem da internet de um veículo de comunicação da região. Ele vai acabar colocando um link para a Câmara ou para a fonte, por exemplo, da qual essa notícia foi extraída, para dar mais suporte e veracidade e credibilidade para aquilo que está sendo veiculado. Então, sites que não tenham referência alguma dentro da notícia, notícias que não trazem referência nenhuma, que simplesmente parecem terem brotado da cabeça do sujeito, tem a grande possibilidade de não serem verdade, né? É bom a gente checar isso. E lembrando também que o Wikipédia não é referência, porque o Wikipédia, assim como o Facebook, assim como qualquer outra rede social, é criado por usuário. Você pode alimentar com o que quiser de informação lá. É até bom que tem um colega que trabalha aqui na TV Câmara, que também é professor universitário, e que recebe, às vezes,
citações em trabalhos de conclusão de curso de Wikipédia. Não vale, né? A Wikipédia não é uma fonte confiável de informação. O autor, normalmente, quem escreve uma reportagem de grande relevância, por exemplo, algo ligado à presidência da República, ou aos últimos casos de corrupção, enfim, a casos graves que apontam o dedo para alguém, normalmente esse cara tem uma bagagem jornalística muito grande. Então, buscar referências sobre o autor daquela reportagem, sobre quem escreveu aquilo, é também uma forma de se garantir. Normalmente, ele vai ter na própria internet, no próprio Google, outras reportagens assinadas por ele. Pode ser até em outro veículo, ou até no mesmo, mas enfim, checar quem escreveu a reportagem e qual é a posição deste personagem, desse profissional, também é algo bastante interessante para se usar, para se descobrir se aquela notícia é falsa ou não. É interessante a gente saber, antes disso, que no Brasil, o último levantamento feito em 37 cidades brasileiras, a classe A e B é a classe que mais diz checar informação, se ela é verídica ou não. Fica uma média entre 46% e 52% das pessoas verificam se aquela informação é correta ou não. Já nas classes D e E, esse percentual cai de 13% a 20%, quer dizer, reduz muito. E, por outro lado, 45% dos brasileiros nunca ouviram nem falar sobre o que é fake news. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande parcela dessa população de classe mais alta que checa a veracidade da informação, checa a fonte e tenta se informar melhor, a gente tem uma outra parcela também grande, talvez até maior, de gente que não procura saber, apenas recebe a notícia e consome sem ao menos checar qualquer uma desses detalhes que a gente está falando aqui. E quase metade dessa população nunca ouviu falar de notícia falsa e tem medo de ser alvo de uma notícia falsa. Então, eu acho que assim, é importante, principalmente neste último item, a gente discutir sobre isso. Não é porque o seu tio mandou que é verdade. Notícias que você recebe pelo WhatsApp ou pelo Facebook de amigos, parentes e tal, tendem a ser as mais mentirosas. Eu recebo diariamente da minha tia alguma coisa que está, sei lá, o mundo está acabando em algum lugar. E eu sempre tento falar para ela, tia, verifique, não sei o quê, vá atrás, isso não é verdade e tal. Correntes de WhatsApp, notícias vindas sem fonte nenhuma e que chegam no seu celular do nada, merecem uma atenção maior, porque existe a confiabilidade entre o seu amigo, entre o seu familiar, e é difícil você duvidar, né? A maioria das pessoas não duvida do próprio tio. E nessas eleições o que vai acontecer é bastante disso. Porque vai ser talvez a primeira eleição muito mais focada no digital do que no panfleto, no santinho, no outdoor ou na bandeirada de semáforo. A internet hoje chega nas mãos de todo mundo, a gente já tem um acesso muito maior por celular do que por computadores no país. O acesso móvel é muito maior e essa informação chega na sua mão, chega diretamente para você. E qualquer empresa ou partido político identifica isso como uma ferramenta de comunicação poderosa. E essa ferramenta de comunicação poderosa pode ser usada para o bem ou para o mal. O que a gente precisa é estar muito atento, não aceitar e nem acreditar em tudo que a gente recebe de informação, buscar todas essas fontes que a gente está citando aqui, todas essas ressalvas, para que a gente não seja alvo de uma mentira e que a gente não replique isso, né? Porque o mais importante é você não replicar isso
não passar isso para frente para que ela não se torne para que não viralize, para que não seja uma coisa que cresça muito mais do que na verdade deveria crescer. Quando a gente fala de viralizar, ao mesmo tempo que o TSE está criando robôs para verificar se isso é verdade ou não, quem mente cria robôs que publicam a cada 2 segundos a mesma informação. O que isso significa? Esses robôs publicando a cada 2 segundos essa informação aumenta exponencialmente a chance de você receber essa informação no seu celular ou no seu computador, na sua rede social. Porque ele vai disparar para todos os lados, criando perfis falsos, inclusive, para que essa notícia chegue ao maior número de pessoas. Então, é um jogo de gato e rato. Enquanto a gente tenta se proteger, quem tenta mentir cada vez mais e tenta atingir cada vez mais pessoas para que essa informação chegue ao objetivo dele, seja político, seja comercial, seja apenas para ganhar dinheiro para fazer uma viagem para a Venezuela, como foi o brasileiro que causou um incidente diplomático entre o Brasil e a Venezuela. Eu acredito que, basicamente, isso é o que a gente deveria discutir aqui. Eu queria abrir até para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa, participarem. E agradeço novamente o convite da TV Câmara e, enfim, estou aqui para ouvi-los. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas para fazer para o Adriano sobre essas fake news. Sim, muito obrigado. Adriano, eu queria te perguntar, quando você fez esse levantamento lá do ranking, né, das principais... Vamos voltar lá. Os principais alvos, Uhum. você está levando em consideração, por exemplo, sites como Sensacionalista ou sites de humor que trabalham com isso? Isso não. Você não entra no espectro de fake news, isso é humor. Isso é humor, né? A gente não pode ser tão chato. A gente tem que ser correto, mas não chato, né? Os sites de humor a gente acaba identificando porque são notícias extremamente absurdas, né? Mas, por exemplo, uma notícia falsa que não atinge nenhum desses aqui. Aliás, atinge. O ano passado, em novembro, final de novembro, começo de dezembro, uma campanha em rede social chegou a dizer que a foto do Bolsonaro iria sair nas latinhas de Coca-Cola. E por isso a Pepsi já estava vendendo muito mais. Isso foi disseminado, assim, por um monte de pessoas. E não tinha absolutamente nenhum sentido essa notícia. Não era humor, apesar da gente dar risada disso. Essa notícia estava sendo divulgada como uma verdade. Óbvio, não é, né? Nem a Coca, nem a Pepsi são loucas de colocar nem o Bolsonaro, nem nenhum político numa lata de refrigerante. Não tem sentido, isso não ia ajudar a vender nada. Mas, no que você está dizendo, nesse levantamento não tem Sensacionalista, não Salvo, nenhum desses sites de humor, não. São alguns até muito estabelecidos, porém que seguiram a onda de alguma notícia falsa e acabaram divulgando por engano. Até nesse caso está aí. Adriano, como é que a gente está em termos de legislação? Porque eu penso que é difícil para quem faz as leis ter esse conhecimento desse mundo cibernético que a gente vive hoje. Como que a gente está hoje em termos de legislação, de punição, de prevenção das fake news? O Brasil já tem uma delegacia e uma secretaria própria para crimes cibernéticos. Vista assim, a proximidade com a eleição esse ano fez com que essa delegacia e essa comissão se movimentasse ainda mais, inclusive chamando especialistas do FBI para virem dar workshops e cursos aqui no Brasil para esses profissionais que lutam contra isso. Mas, como eu disse, a punição ainda é branda. A punição acaba sendo baseada no direito criminal, que aponta como calúnia, de injúria ou difamação, e é uma pena branda. Existe um delegado em Curitiba, que eu não me lembro o nome agora, mas ele é um delegado de crimes cibernéticos, que ele fez um estudo recente e pede
que o governo, que a legislação mude diante disso e que aumente a pena se o crime, dependendo do alcance que essa notícia tenha, dependendo do estrago que ela cause. Como a gente viu também no início, por exemplo, que ainda hoje, mesmo depois de terem descoberto a farsa do menino lá, do Jonathan, do gaúcho que inventou a ONG, as primeiras notícias todas ainda dão a notícia da prisão dele e a retratação some, porque a gente sabe, é muito mais interessante para as pessoas divulgarem o sensacional, né? E o sensacional era um brasileiro preso tentando ajudar as criancinhas da Venezuela e não, olha, é tudo uma mentira, né? Então, por esse aspecto e porque isso acaba perdurando na rede, o pedido de uma pena mais acentuada, uma pena mais, enfim, que puna realmente, com prisão e não só com multa, por exemplo, algo desse tipo. Mas ainda é um estudo, infelizmente ainda não saiu do papel isso. Você não, ainda nessa questão da legislação, você não acha que é um pouco perigoso essa regulamentação, visto que, por exemplo, toda notícia, de uma certa forma, existe um viés falso, um viés verdadeiro, claro, dependendo da interpretação de quem está lendo? Você não acha que a gente entrar nessa seara legislativa de querer taxar realmente a que nível é falso, a que nível é verdadeiro, a gente corre o risco de talvez piorar uma situação que não tem uma... Eu entendo sua pergunta, mas a gente não pode confundir a mentira com interesse. Eu entendo que todo veículo de comunicação tem seu interesse, seja comercial ou político. Mas a partir do momento que aquela notícia ela passa a ser mentira, ela não é só um interesse. Ela é Qual falsa. é o parâmetro? Checar fontes. Eu acho que o mais importante é a gente checar fontes. Um veículo que minta descaradamente sobre algo que é de seu interesse, ele vai mentir sozinho, né? Imagina que a Folha de São Paulo resolve inventar uma mentira escabrosa. Eu aposto que o Estadão, no dia seguinte, vai botar todo mundo para desmentir a Folha. Então, um outro site, o catracalivre.com. O Catraca Livre, de vez em quando, dá umas derrapadas. É um site com umas né? notícias absurdas que possui fontes, às vezes, inclusive, é claro, fontes do interesse deles. Quer dizer, ele entra todo num aspecto que a gente pode dizer que, olha, essa notícia está ok. Mas muitas vezes quem conhece o meio sabe que não. Sabe que não, Como exatamente. que a gente lidar com isso? É difícil, né, cara? É uma coisa complicada mesmo. O Catraca Livre, eu acho que por conta disso, por exemplo, não dá para ter tanta credibilidade mais como já teve. Eu já não acredito, eu não entro mais no Catraca Livre achando que eu vou me informar com essa veracidade que eu faço em outros sites de notícias. Infelizmente, eles deram várias derrapadas e a gente acabou descobrindo isso, a população descobriu, o internauta descobriu isso, e eu acho que a credibilidade desse veículo já não é mais a mesma, mesmo eles mantendo todas essas características que a gente está dizendo para se proteger da notícia falsa. Ao mesmo tempo, o Catraca Livre também trabalha com muita colaboração. E essa colaboração, às vezes, não passa por um crivo editorial muito correto, e às vezes até passa dependendo do interesse do próprio site. Eu acho que a gente, no caso, por exemplo, de um site que você se sinta duvidoso, né, que você acha que talvez seja verdade ou não, procure outros, que com aquela notícia ou com aquela temática para ver se isso é verdade. Procure mais referências sobre aquele assunto para saber se aquilo é possível ou não. O que a gente não pode é ler e sair disseminando aquilo e compartilhando aquilo na própria rede social achando que é uma verdade, né? Eu vejo hoje o Catraca Livre como um site duvidoso e não mais um site que eu possa acreditar piamente, né? Por conta justamente desses deslizes que foram dados. Você compartilhar ou curtir determinada coisa é o mesmo nível de contravenção ou delito, não sei qual o nome atribuído de quem criou aqui a mentira? Não, ainda não. Existe a proposta de que esse compartilhamento também possa causar algo para quem esteja compartilhando, alguma multa, algo assim. Mas também, imagina que tem notícias que tem, sei lá, centenas de milhares de compartilhamentos, né? E esse rastreamento também fica quase impossível, porque o que a gente tem é um perfil de rede social que às vezes pode ser falso também,
né? Como punir uma pessoa que tem um perfil falso e que tem o direito garantido da própria rede social de não ter a identidade revelada, como e-mail, IP, que é o seu endereço de internet. Eles não divulgam isso se não tiver uma ordem judicial para isso. Você imagina arrumar para 100 mil compartilhamentos. Então, o simples curtir jamais vai dar um... Não. Nem curtir, nem compartilhar. Por enquanto, compartilhar não. E o curtir, provavelmente nunca. Né? Provavelmente nunca dê nenhum problema para quem curta uma notícia falsa. Ô Adriano, tudo bom? Tudo bom, Fred? Você falou da ideia de disseminar alguma informação falsa, que é o tema da tua palestra. E a gente está vivendo um momento, a iminência de uma eleição nacional, Sim. e que a gente vai ver bastante coisa acontecendo dentro dessa seara. Esses dias, uma colega de um ex-trabalho, é ligada à questão mais partidária, político-partidária, ela disseminou uma informação na rede social dela que estava tendo um nível de engajamento relativamente grande para uma pessoa, do site Joselito, que é um site de humor, que faz questão de colocar no cabeçalho do site que este site é de humor, não é de informação. E ela divulgou aquilo com um tom muito raivoso, aquela informação de brincadeira, e estava tendo um nível já de engajamento, de comentário, de gente compartilhando no mesmo tom que ela. E eu tentei agir ali, não no atacado, porque a gente acaba conseguindo agir no varejo. De mandar para ela por inbox que aquela informação era de um site de humor. Aí ela ainda teve a reação humilde de, nossa, desculpa, eu não tinha me atentado para isso, e deletou aquele post. Tem alguma eficácia essa nossa ação, essa ação que eu tive de varejo, dentro desse universo todo de robô, de compartilhamento robotizado, ou é uma briga inglória? Não, eu não acho. Eu acho importante. Valeria muito mais se todos fizessem isso, né, inclusive. Porque vamos pensar no seguinte, ela foi a propagadora inicial disso, né? Vamos pensar numa epidemia, né? Então, ela foi a propagadora, a causadora dessa doença. Só que a gente sumindo com essa primeira fonte, você some com todos os outros compartilhamentos. Entende? Quem compartilhou a notícia dela, 500 compartilhamentos do que ela publicou, desaparecem assim que ela exclui o compartilhamento dela. Então, a sua ação, que parece ser pequena, acaba gerando um resultado em cadeia. E um bom resultado. E que bom que ela recebeu tão bem a sua crítica, porque tem gente que mesmo percebendo que está errado, insiste no erro, né? Hoje mesmo, cara, antes de vir para cá, eu estava lendo que uma empresa aérea está lançando um avião que vai conseguir fazer do Japão até o Brasil em 3 horas e tal, e no título, no subtítulo tá 5 vezes a velocidade da luz. Uau! Né? Ninguém se atentou que é impossível isso, né? A física está sendo desafiada, né? Os cálculos você consegue atravessar o Sol em 1 segundo. Pois é, então, né? E aí são 5 vezes, na verdade, a velocidade do som, mas não foi nenhuma notícia falsa, foi um erro mesmo. Mas foi compartilhado até alguém perceber. E aí é engraçado que a repercussão maior agora, em vez do lançamento do avião, é o erro da reportagem, né? Então, como a gente gosta de revelar erros, né, Fred? Como a gente gosta de compartilhar isso. Esse comportamento dessa colega, por exemplo, já raivoso, antes mesmo de perceber que o site é um site de humor, é uma característica da rede social. O ódio, a raiva, a vontade de brigar parece ser muito maior do que a vontade de fazer o bem na rede social. Não sei se vocês já notaram isso, mas o engajamento em notícias ruins, o engajamento em discussões, ele é sempre maior do que o engajamento para uma causa nobre social, né? É incrível a gente pensar nisso, mas parece até uma terapia. O terceiro comentário para frente já começa a ser pessoal. Exato, é lógico, exatamente. Você tende a isso mesmo. Começa com argumentação, depois vira opinião, né? Aí, começa a xingamento. Depois é xingamento, aí é opinião pessoal, enfim. O que eu queria te perguntar é o seguinte, assim como existem pessoas que se dão ao trabalho de criar vírus com a única intenção de ferrar a vida dos outros, não se depreende daí um benefício financeiro, qualquer outra coisa, é pura maldade, desse povo todo que cria notícias falsas, dá pra gente imaginar qual é o percentual de quem faz isso por diversão, quem faz por política, quem faz por
fins comerciais? Dá para... Dá, sim. Por diversão, ou por alguma maluquice, ou por algum interesse estritamente pessoal, como no caso do Jonathan Cruz, o menino que criou essa ONG falsa e tal, é a minoria, não chega a 10%. Mais de 90% tem interesses políticos e comerciais. Desses 90%, quase 80% é interesse político, o resto é interesse comercial, porque acaba gerando pouco dinheiro quando se percebe que aquela notícia é muito mentirosa, aquele site é muito mentiroso, ele acaba caindo no ostracismo e esse cara cria outro site e começa a divulgar de novo e vai angariando dinheiro de patrocínios ou de Google AdSense, que é um sistema do Google que monetiza seu site sem você precisar anunciar nem nada. Saltos, a velocidade é exatamente, fundamental. É fundamental. Mas essa é a menor parte. A maior parte acaba sendo interesse político ou empresarial em disseminar uma mentira, uma calúnia, para atacar determinado candidato ou para atacar determinada empresa comercialmente, enfim, inventar que, sei lá, a fralda veio com um bicho dentro, esse tipo de coisa, assim, essas notícias assim, que acabam tendo repercussão e que não são verdadeiras, né? A TV Câmara, então, agradece a presença do Adriano. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente encerra, então, agora o programa Câmara de Ideias aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, gente.